tudo bem? Pré-vestibular. Bora hoje falar um pouquinho sobre a lista 3 que eu coloquei para vocês. Essa lista 3, ela vai focar em gêneros textuais. Só que para eu poder trabalhar gêneros textuais, eu preciso falar primeiro sobre o que é um texto, quais são as tipologias textuais e aí sim eu vou entrar nos gêneros textuais, tá? Então, de uma maneira bem fácil, bem simples, vamos começar? Quando eu falo para vocês o que é um texto, o texto é toda e qualquer sentença ou expressão que constitui uma comunicação, tá? Então, tá focado na comunicação, tá? O texto ele pode ser não verbal ou verbal. Quando eu tenho um texto não verbal, quando eu tenho ali, ó, por exemplo, um semáforo, né, a luzinha vermelha acendeu ali, eu já sei que, opa, eu tenho que parar, mas ninguém disse que é para eu parar, né? Não tem uso da palavra. Se eu fizer assim para vocês, ó, vocês já vão entender perfeitamente, ó, ok, beleza, tudo bem, né? Se eu fizer assim, ó, também vão perceber sem eu falar nada. Então, gestos, símbolos, tá? Placas de trânsito sem nenhuma fala, nenhuma palavra, né? É tudo exemplo de texto não verbal. E eu tenho o texto verbal, que é o contrário disso. O texto verbal, ele utiliza da palavra, da frase, da oração, tá? Muito bem, então eu já sei o que é texto, já sei diferenciar o não verbal do verbal. Eu agora vou falar sobre a tipologia textual, os tipos de texto, tá? Então, para a gente entrar nesse assunto, eu trouxe para vocês aqui alguns esqueminhas, tá? Para vocês poderem diferenciar tipos textuais de gêneros textuais. Quando eu falo tipos textuais, eu estou focado na estrutura do texto, como ele vem estruturado, tá? Então, por exemplo, eu vou observar ali, ó, se a ideia é persuadir, né, convencer, ou se a ideia ali é apenas fazer a descrição de uma história, de uma pessoa, de um lugar, ou se ali eu quero contar uma história usando a primeira pessoa, a terceira pessoa. Então, essa estrutura do texto a gente chama de tipologia textual, tá? Então, voltando, tipologia textual é a estrutura do texto, tá? Existem alguns linguistas aí que sugerem umas 6, enfim, 9, mas eu vou focar naquelas que mais são cobradas em concurso, tá? Que são 5 tipologias textuais. Comigo. Primeira, eu vou chamar de tipologia textual narrativa ou texto narrativo. Segunda, tipologia textual descritiva ou texto descritivo. Terceira, tipologia textual injuntiva, tá? Quarta, tipologia textual dissertativa expositiva. E quinta, tipologia textual dissertativa argumentativa. Então a gente vai focar nessas 5, tá? Que são as mais cobradas em concurso. Show de bola? Vamos começar a falar de cada uma delas, as características ali, ó, para eu saber, opa, esse tipo de texto aqui é narrativo, esse aqui é descritivo e por aí vai. Tá bom, minha gente? Bom, eu vou começar falando para vocês sobre a tipologia textual narrativa, tá? Toda vez que eu tenho narração, nada mais é que o quê? Contar uma história, tá? Contar uma história. Geralmente, quando eu conto essa história, aparecem 5 elementos muito importantes. Quais são eles? Personagens, espaço, que é o lugar onde a narrativa acontece, tempo, o tempo, eu vou dizer, por exemplo, se a narrativa aconteceu em 2020, em 1997, se foi num domingo de manhã, se foi no mês de julho, isso é o tempo. Eu tenho o foco narrativo ou narrador. O que significa isso? Eu vou observar se aquela história está sendo contada em primeira pessoa, ou seja, se é um narrador que faz parte da história, ou em terceira pessoa, se é um narrador que está de fora, apenas contando aquilo que está acontecendo ali, mas ele não faz parte daquele processo, tá? E para terminar, o quinto elemento de uma narrativa é o enredo, tá? O resumo ali, o resumão. A história fala sobre o quê? Tá? Fala sobre fulano que vai ter um problema com ciclano, é um resumo da história, é o meu enredo, tá? Então, eu já sei a estrutura do que significa uma narração, tá? Gravem isso, por favor. Segunda tipologia textual é a descrição.
Quando eu olho e vejo, poxa, esse texto aqui pertence à tipologia textual descritiva. Quando eu observo, olha, adjetivos em abundância. Os adjetivos, eles vêm ali para caracterizar, né? Caracterizar um lugar, caracterizar uma pessoa. Então, eu tenho ali na descrição o excesso de adjetivos, tá bom? Geralmente, essa tipologia textual, a descritiva, ela não vem sozinha. Tá? Geralmente ela vem associada a um outro tipo de texto. Às vezes dentro de uma narração tem a descrição, às vezes dentro da dissertação tem a descrição, tem problema nenhum, tá? Então ela geralmente não vem sozinha. Show? Terceira tipologia textual, os textos injuntivos. Qual é o grande lance dos textos injuntivos? Eles dão uma ordem, eles dão um comando, tá? Então eu tenho ali, ó, verbos no imperativo, ó, em excesso, tá? Você vai observar, por exemplo, coloque 3 xícaras de farinha, acrescente 2 latas de leite condensado. Então, ó, acrescente, põe, adicione, são verbos no imperativo. Isso é muito comum nessa tipologia textual injuntiva. Show? Bom, outros exemplos de gêneros textuais agora, não mais narrativo, tá? A gente vai começar a falar sobre, na tipologia descritiva, a gente pode ter gêneros textuais, tá? Que são estruturados ali de acordo com aquela descrição. Então, por exemplo, se eu colocar ali um diário, num diário você vai estar ali o quê? Descrevendo como foi o seu dia, né? Como é que foi o seu momento ali de lazer, enfim, o diário você vai estar descrevendo, o ato de descrever. É um gênero textual, tá bom? Outro exemplo de gênero textual descritivo, a gente tem os relatos de viagem. Você vai viajar, então ali você vai descrever como é que foi a sua viagem, tá? Você vai descrever, por exemplo, uma praia maravilhosa que você foi, pessoas que você conheceu. Então aí também eu tenho um gênero textual, relato de viagem, tá? Dentro da tipologia textual descrição. Show? Bom, agora falando sobre gêneros textuais que aparecem na estrutura do texto injuntivo. Lembra que é aquele que dá uma ordem? Então eu tenho como gêneros textuais aí, pessoal, o quê? Receita de bolo, manual de instrução, tá? Eu tenho bula de remédio. Se você pegar, você vai ver essa estrutura injuntiva, tá? Então são gêneros textuais, a bula, a receita, o manual, mas que pertence à tipologia injuntiva, tá? Quarta tipologia textual, a dissertativa expositiva. Toda vez que eu vou dissertar, eu vou, na verdade, fazer o quê? Eu vou expor um fato, eu vou falar sobre um tema, tá? Só que quando eu exponho esse fato, na dissertativa expositiva, eu não dou a minha opinião, eu fico neutra, tá? Então, apenas a exposição daquela situação, daquele fato, daquele acontecimento, só que, de forma alguma, o emissor, ele vai expor a sua opinião, o seu ponto de vista, tá? Isso é dissertativa expositiva. O que não ocorre com a dissertativa argumentativa. Bom, ela também vai expor um tema, tá? Só que quando ela expõe esse tema, ela vai se posicionar, tá? Nessa forma aí de estrutura textual, você vai ter ali um emissor que vai dar a sua opinião, que vai defender a sua ideia. Então essa é a grande diferença do dissertativo expositivo para o dissertativo argumentativo, tá? Então fechamos aí, ó, as 5 principais tipologias textuais. Recapitulando: narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a falar sobre gêneros textuais, tá? O que é importante ressaltar? Tipologia textual não é a mesma coisa que gênero textual. Muita gente confunde, tá, gente? Quando eu falo de gêneros textuais, o que eu vou fazer? Ele tem uma função social, tá? Eu vou usar a estrutura do texto narrativo, a estrutura do texto descritivo, a estrutura de um texto injuntivo, enfim, para aplicar no nosso cotidiano, tá? Para colocar em prática no nosso dia a dia, tá? Então agora a gente vai começar a falar a respeito disso, dos gêneros textuais, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um texto, vamos lá, uma tipologia textual narrativa.
Dentro dessa tipologia textual narrativa, eu vou ter gêneros textuais, tá? Com essa estrutura. Por exemplo, eu posso ter uma crônica, tá? A crônica, ela conta uma história do cotidiano, né? Curtinha, né? Eu posso ter ali um conto, que ele já é mais fictício, mas também conta ali histórias do cotidiano. Eu posso ter uma piada, que vai contar uma história, né? Com o objetivo ali de fazer, né, uma interrupção brusca e fazer você rir, né? Algo inesperado. Eu posso ter uma tirinha, que cai de montão em prova, tá? Eu posso ter uma charge, que também cai de montão em prova, tá bom? Sempre contando uma história, contando uma cena, né? Alguma coisa. Eu posso ter o próprio romance. O romance, ele é um gênero textual que pertence, né, à tipologia narrativa. O romance, diferente, por exemplo, da crônica e do conto, ele já é mais extenso, tá? Ele já é mais longo. E sempre, todos esses que eu falei para vocês, todos esses gêneros aí, seja a crônica, o conto, a piada, a tira, a charge ou o romance, todos eles vão ter em comum o quê? Aqueles 5 elementos, lembram? Personagens, vamos lá, o que mais? Espaço, tempo, narrador, enredo, tá? Então eu coloquei aí, apresentei para vocês a tipologia textual, né? A narrativa, a narração, e eu coloquei os gêneros textuais ali, olha, que fazem parte dessa tipologia narrativa. Show?